A história de Branca de Neve poderia ter sido trancada nas páginas de um livro para sempre se não fosse o Walt Disney. Ele foi quem encontrou e deu uma nova vida para a personagem. Mas para tornar isso possível, ele teve que inventar um novo tipo de filme, algo que ninguém pensou que seria possível. Disney criou um filme de animação que mudou completamente as histórias dos filmes para sempre, mas por pouco, isso quase não aconteceu. Essa história começa em 1923 com um jovem cartunista chamado Walt Disney entrando em um trem indo para Hollywood. Após 11 anos, Walt e seu irmão Roy, com a ajuda de um certo rato chamado Mickey Mouse, conseguiu criar um estúdio de sucesso. Mas Walt ainda sonhava com coisas inimagináveis para aquela época. A história de Branca de Neve começa quando Disney ainda era criança e assistiu um filme mudo da história dos irmãos Grimm e apaixonou-se pela princesa e os anões, criando assim em seu coração o desejo de fazer um filme sobre a pequena princesa. Walt manteve a história de Branca de Neve guardada na memória até que ele estivesse pronto para fazer seu próprio longa-metragem. Em 1934, Walt reúne alguns dos seus principais animadores e, para convencê-los com a história, ele mesmo interpretou do começo ao fim cada um dos personagens, de forma mais leve e mágica possível, acrescentou inclusive o beijo mágico, e no final da apresentação ele disse: "Vamos fazer um desenho animado de longa-metragem." Já existiam animações em 1934, mas na época eram vídeos curtos de no máximo 10 minutos, contavam uma historinha engraçada e era praticamente isso. Quando Walt Disney decidiu transformar um velho conto popular em um longa-metragem, ele se perguntava como exatamente faria isso, já que ele sabia que entreter as pessoas para ver um longa-metragem precisava ser muito mais profundo, mais atrativo do que aquilo que todos já estavam acostumados. O que ordenais, minha rainha? Fala, mágico espelho meu. Quem é mais bela do que eu? O início do processo da criação de Branca de Neve foi durante a Grande Depressão Econômica, e a esposa de Walt, Lillian, tinha medo que não fosse a hora certa de arriscar. A maioria das pessoas não acreditava no sucesso do filme, inclusive sua própria esposa, que achava que o público, especialmente os adultos, não iria assistir a um filme de longa duração sobre anões. Mas Disney conseguiu transformar os anões em personagens adoráveis e que o público pudesse realmente amá-los e diferenciá-los através de seus nomes e de suas características. Já a criação de Branca de Neve teve muitos estilos e variações até chegar na versão que conhecemos hoje. Ela iria ser loira, já foi ruiva e inclusive teve cabelos enormes. Disney queria que tudo no filme fosse perfeito. Ele estava no estúdio dia e noite, então começou a ficar mais irritado, sem sono, mal dormia. Ele teve um colapso nervoso em 1931 e seu irmão Roy achava que era apenas questão de tempo para que o Walt Disney tivesse um outro colapso. Algo precisava urgentemente ser feito. Em 1935, a pressão de transformar a Branca de Neve, o conto de fadas, em Branca de Neve, o filme, estava ficando demais. Então Walt e seu irmão Roy, juntamente com suas esposas, deixaram o estúdio e foram para a Europa. A ideia era fugir completamente da produção do filme. Hollywood não acreditava no sucesso de Walt Disney e chegou a taxar seu filme como loucura de Disney. Quando Disney voltou de viagem, a primeira coisa na lista era encontrar a voz de Branca de Neve. A voz era fundamental, e nas audições Disney não sabia como era o rosto das atrizes. Ele apenas as ouvia com um alto-falante instalado em seu escritório, para que ele não fosse influenciado. A música era muito importante para ajudar a contar e encantar o público. Várias músicas foram integradas na narrativa da história. Havia a união da música junto com os movimentos dos personagens, em várias cenas. A essa altura, Disney já tinha os personagens, a história, a música, mas desde o início do projeto, Walt sabia que a animação em si seria algo de grande trabalho, possivelmente o seu maior desafio. A ideia era que os movimentos fossem inovadores para a época. O maior desafio para a produção era fazer os movimentos de Branca de Neve mais humano e realista possível, superando os trabalhos anteriores do próprio estúdio. O público deveria ver e realmente acreditar que o desenho animado estava vivo.
Walt havia experimentado um pequeno desenho animado chamado Deusa da Primavera, lançado em 1934, que foi um campo de testes para ver se eles poderiam fazer um personagem humano parecer real, mas não estava bom. Os movimentos pareciam emborrachados, e quando Walt viu, disse que já sabia exatamente onde melhorar, indo direto para os anões. Walt Disney levou artistas muito conhecidos da época para que pudesse ajudar os seus animadores com movimentos mais reais e bonitos de ser vistos na tela, analisando pessoas com movimentos normais, como andar, pular, dançar, observando cada detalhe, como por exemplo, como as calças se comportavam durante os movimentos. Marge Champion foi a modelo usada para ajudar os animadores a fazer os movimentos de Branca de Neve. Ela tinha apenas 14 anos na época, a mesma idade da personagem. Eles contrataram Marge para usar uma fantasia como a de Branca de Neve e fazer todos os movimentos para terem uma ideia de como deveria ficar no resultado final. Os animadores prestavam atenção aos mínimos movimentos da dançarina, mas Disney não queria que os movimentos fossem copiados, era apenas para servir de base para fazer os desenhos. Os desenhos eram feitos todos a lápis, a animação se dava à conjunção de vários desenhos, com o passar das folhas criava um movimento. Para o filme Branca de Neve era necessário aproximadamente 12 desenhos para fazer 1 segundo de animação. O problema era como fazer com que uma pintura se comportasse como um pedaço real do cenário sobre a câmera. Esse foi um grande desafio de engenharia que Disney colocou para o seu departamento de câmeras, e o resultado foi um guindaste de câmeras, de vários planos. Era enorme, tinha vários painéis de vidro nos quais seriam pintados níveis de solo, níveis de fundo e a câmera literalmente iria dar mais movimento à cena. A câmera multiplano foi um grande passo à frente para Walt. Embora tivesse atrasado a produção do longa, já que quando essa tecnologia foi criada, boa parte do filme já havia sido feita. Então Disney queria que quase metade do filme fosse descartado, para poder refazer com essa tecnologia, que iria trazer mais brilho e mais detalhe, além de ser uma grande ajuda visual com a narrativa. Em 1936, Walt e seu irmão Roy se comprometeram a distribuir seus filmes através da RKO Pictures, uma grande produtora e distribuidora de filmes da época. Assim, o filme Branca de Neve deveria estar pronto para o Natal de 1937, mas ainda faltava muita coisa para terminar. Era realmente uma luta contra o relógio. Walt deveria tomar medidas drásticas ou o filme nunca seria concluído a tempo. As pessoas estavam trabalhando em torno de 12 horas, equipes entravam e saíam do estúdio a todo momento. Disney percebeu que era óbvio que precisava de mais pessoas para terminar o filme a tempo, e aos poucos foi aumentando o número de artistas. Em alguns meses a equipe cresceu para mais de 1.000 pessoas, o que no total foram 1.500 artistas. E todos esses novos funcionários significavam mais e mais gastos. O projeto estava estimado a custar $250 mil, mas esse valor só aumentava cada dia mais e mais. Estava se tornando cada vez mais comum Disney fazer ligações aos bancos para fazer empréstimos, e essa quantia se tornou tão alta que já estava colocando todos os seus bens como parte do pagamento. Se ele não conseguisse concluir o filme a tempo, provavelmente teria sido o fim para o Walt Disney. Walt sempre olhava por cima dos ombros das coloristas, e a grande maioria, se não todas, eram mulheres, por serem bem mais detalhistas do que os homens, e ele notou que o rosto de Branca de Neve estava ficando claro demais. Ele sugeriu então para que fosse mais viva, mais colorida, assim as coloristas colocaram maquiagem de verdade nas pinturas de Branca de Neve. Sendo o primeiro longa-metragem de animação e 100% colorido, nada poderia dar errado, e Walt queria que seu filme fosse simplesmente perfeito em todos os sentidos. Eu vou pra casa agora eu vou. Disney recebeu uma ligação que o deixou em choque. O banqueiro disse que teria que colocar mais de $250 milhão para terminar o filme. O banco queria ajudar, mas precisava dar uma olhada no filme para ver o que realmente eles estavam investindo. Disney não queria mostrar nada antes de ser completamente terminado, mas seu irmão Roy disse que eles estavam contra a parede e que não tinha outra forma, precisava mostrar mesmo que ainda inacabado.
Houve então uma pequena reunião com os banqueiros e uma sala de cinema foi preparada para apresentar o filme praticamente completo, mas com muitas cenas somente os esboços, para ver o ritmo de como seria quando fossem terminadas. Enquanto rolava o filme, Disney sempre ia informando aos banqueiros o que seria logo em seguida, como seria o cenário e como iria ficar bonito depois de pronto. Ao final da reunião, os banqueiros falavam de tudo, menos do filme que tinha acabado de assistir. Então Walt não sabia o quanto seu trabalho estava mágico e realmente encantador. Faltava apenas 3 meses para a estreia de Branca de Neve e Disney não poderia ficar sem o dinheiro porque não teria mais condições de terminar o filme. O banqueiro então entra em seu carro, respira fundo e diz: "Até logo, Walt, você vai ganhar uma pilha de dinheiro por esse filme." Nesse momento, o projeto já estava custando mais de $1,5 milhão. Então eles tinham dinheiro, mas não tinham tanto tempo para terminar o filme. Walt começou com o mais simples primeiro para que os artistas pudessem afiar suas habilidades. A pressão estava só aumentando e Disney sabia que as sequências mais difíceis era justamente o final, quando o príncipe e a Branca de Neve se encontravam. O final, com todos os anões chorando sobre o corpo da princesa, essa cena era simplesmente a mais importante de todas. Mas Walt estava realmente preocupado com o seu público, porque naquela época as animações poderiam fazer sorrir, mas nunca alguém tinha se emocionado de verdade. As cenas finais dos desenhos vieram através de tinta e mais tinta, e foram passadas para a câmera literalmente dias antes da grande estreia do filme. No dia 21 de dezembro de 1937, aconteceu a grande pré-estreia, com pessoas famosas da época, todos ansiosos e nervosos para assistir o tão esperado filme de Disney. Walt se senta e as luzes se apagam. As cortinas começam a subir. Este é o grande momento que ele estava esperando. E agora tudo o que ele poderia fazer era assistir e esperar. No momento em que a primeira imagem foi projetada na tela, era possível sentir o público sendo atraído para o mundo que Walt e seus artistas criaram. Depois de muito riso, somos surpreendidos com a grande cena no final, talvez uma das cenas mais grandiosas e marcantes do cinema, a morte de Branca de Neve. Depois da chegada do príncipe, do beijo e do castelo, a plateia finalmente traz o resultado de tanto esforço, todos aplaudindo de pé. O sucesso foi tão grande que quando saíram as indicações do Oscar, ainda não existia nada do gênero de animação, mas Branca de Neve era tão excepcional e encantador que a Academia concedeu um Oscar especial ao Walt Disney, um Oscar no tamanho original e outros 7 em miniatura representando os anões. Disney foi considerado um louco porque teve visão e arriscou tudo. A sua reputação, sua fortuna, seu futuro, até mesmo a sua saúde para trazer Branca de Neve à vida. E é isso que os artistas fazem. Eu queria ser a Branca de Neve. A Branca... Bota o microfone assim. Eu vou vir fantasiar de Branca de Neve no outro vídeo. A história de Branca de Neve poderia ter sido... Ah, e não esquece de também assistir a Branca de Neve. Depoimento agora, o que você achou do filme, A Branca de Neve? Deixa eu limpar aqui meus olhos cheios de remendo. Mentira que eu tava da maquiagem. Bom, quando eu assisti a Branca de Neve, eu tinha... Cala a boca, deixa eu dar meu depoimento. Bate em mim, bate, arreia, arreia. Quando eu tinha 10 anos, eu assisti a Branca de Neve com a avó. Naquele tempo era tempo de DVD. Aí eu assisti e ralou. Aí quando eu começava a cantar uma música, eu vou, aí eu tremia. Eu pensava que era da música, sempre cantei. Era o DVD que tava ralado de tanto assistir. Enfim, é muito bom. Não esquece de se inscrever e nos acompanhar todas as quartas-feiras aqui no Cinestalgia.